Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu conto as histórias mais assustadoras que eu encontro na internet. Se você gosta de terror, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E assista até o final, porque hoje eu tenho duas histórias de arrepiar que envolvem nevascas e fábricas abandonadas. Será que você teria coragem de passar uma noite nessas condições? Vamos descobrir a fábrica de costura. A primeira história é de um homem que ficou sem teto por um tempo e teve que se abrigar em uma fábrica de costura abandonada durante uma tempestade de neve. Ele contou o que aconteceu em um fórum online e eu vou ler para vocês. Prestem atenção nos detalhes, porque eles são importantes para entender o que ele passou. Alguns anos atrás, eu fiquei sem teto por um período da minha vida e ser sem teto em si já é assustador. Eu tive a minha cota de momentos de terror, mas a coisa que mais me marcou foi quando eu me abriguei em uma fábrica abandonada durante uma nevasca. Era inverno e estava nevando muito. Eu sabia que uma tempestade de neve estava a caminho e eu também sabia que havia uma velha fábrica de costura por perto. Quando eu cheguei à fábrica, ela era o que se esperava, decadente, vandalizada e abandonada. E esse era o único lugar que eu podia me proteger da nevasca naquela noite. Eu achei um jeito de entrar e era o que se esperava de uma fábrica de costura antiga. Muita coisa ainda estava lá, mesas, máquinas de costura, escritórios que foram depredados e acima havia uma passarela no andar de cima que podia olhar sobre a área dos trabalhadores que levava a um escritório onde eu acho que o chefe ficava. Naturalmente, eu olhei ao redor da fábrica para ter certeza de que não havia ninguém lá dentro e não havia. Havia um sofá que parecia confortável o suficiente para eu deitar e dormir naquela noite. Eu passei a noite lendo um livro enquanto usava uma lanterna de acampamento para iluminar. Depois de um tempo, eu comecei a ficar com sono e fechei os meus olhos. Eu estava enrolado o mais quente que eu podia, ouvindo os ventos frios e fortes vindo da tempestade de neve lá fora. Mais tarde naquela noite, eu acordei com um estrondo. Eu me levantei, liguei a minha lanterna de acampamento e olhei ao redor. Eu não conseguia ver ninguém por perto que pudesse ter feito aquele barulho. A próxima coisa que aconteceu foi que eu pude ouvir passos trovejantes e lentos vindo de cima de mim na passarela. Eu estava com muito medo de dizer ou fazer alguma coisa, principalmente porque não havia ninguém na passarela quando eu olhei para lá antes. Mesmo que não houvesse ninguém lá, eu ainda podia ouvir os passos. Os passos pesados e lentos continuaram até o escritório do chefe e então a porta do escritório bateu com força. Eu estava tão assustado que eu fiquei lá sentado, congelado, sem saber o que fazer. Eu queria me levantar e sair da fábrica, mas a realidade era que eu não podia. Estava uma tempestade de neve lá fora e eu teria congelado até a morte se eu saísse da fábrica. Eu não tinha escolha a não ser ficar. Com a minha lanterna de acampamento ainda ligada, eu me sentei e não tirei os meus olhos da porta do escritório do chefe. Em algum momento, eu apaguei de exaustão. Quando eu acordei de novo, o meu primeiro pensamento foi olhar para a porta do escritório e através da janela da porta havia uma figura escura parada lá, me observando. Eu observei a figura escura e eu estava aterrorizado. Eu me levantei, peguei as minhas coisas e saí correndo daquela fábrica. Felizmente, devia ser por volta das 5 da manhã, porque a tempestade tinha acalmado. Eu saí da fábrica e nunca olhei para trás. Até hoje, eu ainda não tenho ideia do que poderia explicar o que aconteceu naquela noite e pior ainda, porque aquela figura escura estava me observando. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Eu confesso que fiquei arrepiado só de ler. Imagina como deve ter sido para o homem que viveu isso. Ele disse que nunca mais voltou à fábrica e nem quis saber o que era aquela figura escura. Será que era um fantasma? Um monstro? Um assassino? Ou será que era só a imaginação dele? Eu não sei, mas eu sei que eu não teria coragem de ficar naquela fábrica nem por um minuto. E vocês, o que fariam no lugar dele? Deixem os seus comentários abaixo e vamos discutir essa história. Mas antes, vamos para a segunda história, que também envolve uma nevasca e uma fábrica abandonada. Será que ela é mais assustadora que a primeira? Vamos ver. A fábrica de papel. A segunda história é de um casal que resolveu explorar uma fábrica de papel abandonada durante uma viagem de carro. Eles também contaram o que aconteceu em um fórum online e eu vou ler para vocês. Prestem atenção nos detalhes, porque eles são importantes para entender o que eles passaram. Meu namorado e eu gostamos de explorar lugares abandonados por diversão.
Nós sempre levamos uma câmera, uma lanterna e um spray de pimenta, só por precaução. Nós já visitamos vários lugares, como hospitais, escolas, casas e até um cemitério. Mas o lugar mais assustador que nós já fomos foi uma fábrica de papel abandonada. Nós estávamos viajando de carro para visitar os parentes dele e no caminho nós vimos uma placa que dizia Fábrica de Papel, 5 quilômetros. Nós ficamos curiosos e decidimos dar uma olhada. Era um dia frio e nublado, e a previsão era de neve. Nós achamos que seria uma boa ideia aproveitar o tempo antes que a neve caísse. Nós seguimos a placa e chegamos à fábrica. Era um prédio enorme, de tijolos vermelhos, com várias janelas quebradas e um portão enferrujado. Nós estacionamos o carro do lado de fora e pulamos o portão. Nós entramos na fábrica e ficamos impressionados com o tamanho do lugar. Havia máquinas gigantes, pilhas de papel, tubos, escadas e corredores. Parecia um labirinto. Nós começamos a explorar o lugar, tirando fotos e vídeos. Nós achamos alguns objetos interessantes, como um calendário de 1987, uma máscara de gás e um jornal velho. Nós estávamos nos divertindo, até que nós ouvimos um barulho estranho. Parecia um gemido, vindo de uma das salas. Nós nos olhamos, assustados, e decidimos investigar. Nós seguimos o som até uma porta que estava entreaberta. Nós empurramos a porta e entramos na sala. Era uma sala escura, cheia de caixas e sacos. No meio da sala, havia uma cadeira de rodas, coberta de sangue. E na cadeira de rodas, havia um homem, ou o que restava dele. Ele estava pálido, magro e mutilado. Ele tinha cortes e feridas por todo o corpo, e alguns dedos e dentes faltando. Ele estava respirando com dificuldade, e nos olhou com um olhar de pavor. Ele tentou falar, mas só saiu um sussurro. Nós ficamos paralisados, sem saber o que fazer. Quem era aquele homem? O que tinha acontecido com ele? Por que ele estava naquela fábrica? Antes que nós pudéssemos fazer alguma coisa, nós ouvimos outro barulho. Desta vez, era um grito, alto e agudo, que ecoou pela fábrica. Nós nos viramos e vimos uma figura correndo em nossa direção. Era uma mulher, ou o que parecia ser uma mulher. Ela estava vestida com um avental branco, sujo de sangue. Ela tinha o cabelo desgrenhado, os olhos esbugalhados e um sorriso louco. Ela segurava uma tesoura na mão, e gritava, mais um. Mais um para minha coleção. Nós percebemos que ela era responsável pelo estado do homem na cadeira de rodas, e que ela queria fazer o mesmo conosco. Nós saímos correndo da sala, tentando escapar daquela louca. Ela nos perseguiu pelos corredores da fábrica, cortando o ar com a tesoura e rindo como uma maníaca. Nós procuramos uma saída, mas todas as portas estavam trancadas ou bloqueadas. Nós estávamos encurralados, e a mulher se aproximava cada vez mais. Nós nos desesperamos, e pensamos que íamos morrer ali. Foi então que nós vimos uma janela quebrada, que dava para fora. Nós corremos até ela, e pulamos. Nós caímos na neve, que amortecia a nossa queda. Nós nos levantamos, e olhamos para a janela. A mulher estava lá, nos olhando com ódio. Ela tentou nos alcançar, mas a janela era alta demais. Ela gritou, vocês não vão escapar. Eu vou encontrar vocês. Eu vou terminar o meu trabalho. Nós ignoramos as suas ameaças, e corremos até o nosso carro. Nós entramos no carro, e ligamos o motor. Nós saímos daquele lugar o mais rápido possível, sem olhar para trás. Nós nunca mais voltamos à fábrica de papel, e nem quisemos saber quem era aquela mulher, ou o que ela fazia naquele lugar. Nós só queríamos esquecer aquele dia, e agradecer por termos sobrevivido. Eu acho que eu ficaria muito assustado se eu estivesse na fábrica de papel com o casal da história. Eu não sei se eu teria a mesma coragem e agilidade que eles tiveram para escapar daquela mulher maluca. Talvez eu tentasse usar o meu spray de pimenta para cegá-la, ou a minha câmera para distraí-la. Ou talvez eu tentasse me esconder em algum lugar até que ela fosse embora. Mas eu acho que o mais provável é que eu entrasse em pânico e congelasse de medo. E você? O que você faria? Você teria alguma ideia melhor? Me conte nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você gostou desse vídeo. Até a próxima, pessoal!